Shalom a todos, sessão 4, primeira parte. Essa sessão 4 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon se divide em 4, primeira, segunda, terceira e quarta parte, e diz respeito às leis do Rehilut. Nós vamos entender o que é Rehilut, embora nós já tenhamos falado isso anteriormente. O dia de hoje é o dia 118 e diz respeito às muitas formas da fofoca, a primeira parte, e o dia é Rehilut, uma definição. Então, vou recapitular. Quarta sessão de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon, as leis do Rehilut. A primeira parte, toda ela, tá? Que vai do dia 118 até o dia 130, é sobre as muitas formas de fofoca, não é? E nesse dia de 118, Rehilut, uma definição, vai definir o que é Rehilut, nós vamos entender. Esse dia diz respeito a 24 de Tevet do primeiro ciclo, eu estou lendo, e a segunda, o segundo ciclo, dia 29 de Tammuz. Mas eu quis trazer para nós hoje uma reflexão um pouco diferente, antes de nós entrarmos no assunto. Para o judaísmo, o que nos diferencia dos animais, a priori, né, a coisa mais importante que nos diferencia, a olhos vistos mesmo, é a fala. Não é? É a fala o que nos diferencia, embora muitas coisas nos diferenciem. Então eu fiquei pensando assim, olha só, desde que nós começamos esse treinamento, né, de não fazermos maledicência, se você chegou aqui agora, Lashon Hara diz respeito a maledicência, todo tipo. A maledicência que nós sabemos que é maledicência, que nós não sabemos que é maledicência, as coisas que nós falamos, as coisas que nós ouvimos, o fato de nós nos omitirmos, o fato de nós querermos ouvir, o fato de nós querermos falar, o fato de nós não conseguirmos parar de falar, tem muitas coisas. 117 dias não são 2 dias, então fazem 117 dias que nós estamos trabalhando sobre isso. E eu fiquei pensando, nós precisamos treinar aquilo que o judaísmo diz, que é o que nos diferencia dos animais. Nós precisamos treinar, isto é triste, mas nós precisamos treinar. Quer dizer, o que parece é que nós nascemos com o Lashon Hara na ponta da língua, que ainda nem fala. Não é? Nós sabemos que a maledicência não é somente a fala, não é? Nós sabemos que é pensamento, fala e ação. Nós entendemos que o pensamento também é maledicente e que nós levamos aqui para um esotérico, para um abstrato, para o cosmos, sei lá, uma energia ruim quando nós pensamos mal de alguém. Quando nós pensamos em fazer alguma coisa ruim, por exemplo, quando nós somos lachonarentos com a mente, com o cérebro, não é? Então nós sabemos que é pensamento, fala e ação. Quando nós não delimitamos, quando nós não controlamos, quando nós não mandamos, quando não somos nós que estamos à frente ali dos pensamentos, eles acabam se transformando em fala. Então nós já não controlamos o pensamento, que é muito difícil, e passamos a não controlar a fala. Quando nós não controlamos a fala, é um passo para a ação. Essa ação é qualquer coisa, você tomar uma atitude errada por conta de uma fofoca, você incitar alguém ou algum grupo a alguma coisa errônea por não ter ido lá, analisado, pesquisado o fato, essas coisas. Então, pensamento, fala e ação. Nesse meio tempo, nós deixamos um avak Lashon Hara, que nós aprendemos o que é também, que é aquela poeirinha, aquele resquício, aquele mérito negativo e aquela coisa ruim, mérito negativo para nós, não é? E aquela coisa ruim, aquele espalhar, aquela fake qualquer coisa. E eu fiquei pensando assim, a minha reflexão é a seguinte, e também vou pedir que, se você chegou agora, vá lá, volta no primeiro vídeo para saber do que é que nós estamos falando, treinamento de nos comportarmos, de nos relacionarmos de forma mais generosa, educada, gentil e fraterna com os nossos semelhantes. Mas a minha reflexão, então eu aproveito e comente aí embaixo o que é que você acha desta minha reflexão que vou fazer agora, que é o seguinte: meu Deus, nós precisamos treinar aquilo justamente que o judaísmo diz, que é o que nos diferencia dos animais. Nós não deveríamos saber já disso?
Se a fala é divina, é uma oportunidade, é um poder que Hashem nos deu, nós não deveríamos saber o que fazer com ele, já que ele nos diferencia daqueles que andam de quatro, ou daqueles que saem voando pelo céu, ou aqueles que rastejam, ou aqueles que nadam. Nós não deveríamos saber sobre isso? Não, nós precisamos treinar. Então, às vezes fica triste. Será que lá no nosso íntimo, parando para pensar, sem fazer o treinamento e tudo mais, será que no nosso íntimo nós não sabemos que é errado falar dos outros? Nós ficamos justificando o tempo todo a fofoca, justificando aquilo que ouvimos. Nós chamamos a fofoca de comentário. Nós damos vários nomes para a fofoca. Não é? Nós damos vários nomes para a intriga, nós damos vários nomes para tudo que é coisa, nós estamos sempre justificando. Então eu fiquei pensando, fiquei refletindo, precisamos treinar realmente, mas que pena, não é mesmo, que nós precisamos treinar? Porque nós deveríamos saber disso, nós deveríamos entender isso, nós deveríamos conhecer aquilo que alicerça toda a Torá, por exemplo, que é não fazer para o outro aquilo que você não quer que façam para você. E, com certeza, nós não queremos que as pessoas sejam maledicentes conosco. Então, o que nos diferencia dos animais não é só esse poder da fala, você pode ser um mudo, ou você pode ser realmente um animal, um bicho, não é? Então, a fala, ela tem que ser mais do que uma simples comunicação. Como é que nós nos comunicamos? Porque se você nunca sentiu isso, eu posso dizer que já senti, um lugar que você chega, uma pessoa com quem você vai falar, que te fulmina com os olhos, que fala com você com o corpo, se comunica negativamente, te agride com os olhos, com a maneira que te trata, enfim, e às vezes ela nem abre a boca para fazer isso. Então nós entendemos que o trabalho do Hafetz Haim, do Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, que é um trabalho moderno, porque o Hafetz Haim faleceu lá por 1932, por aí, se eu não me engano, 1930, 1932, o que significa ser moderno. Isto é moderno, 100 e poucos anos atrás que ele viveu, e nós estamos vendo que era um ensinamento, um estudo muito moderno, e se dedicou a vida para isso. Muitas outras coisas, mas uma das que ele se dedicou fervorosamente foi sobre a boa fala, não é? A boa fala, a boa conduta, como se relacionar. Então eu fico pensando assim, nós não deveríamos saber disso? Nós não sabemos quando fazemos uma maledicência? Nós não sabemos quando olhamos para aquela pessoa com desdém? Nós não sabemos disso? Lashon Hará é muito mais do que falar com a boca. É restringir alguém, é humilhar alguém por vontade, é se omitir na hora de uma defesa, é ir pelas bordas, né? Como a gente fala, é como a vingança, um prato que se come frio. Lashon Hará está em tudo. Lashon Hará nasce conosco e nós nem sabemos falar. Então nós precisamos entender, aqui foi a reflexão que eu tive, que o que nos diferencia dos animais é muito mais, precisa ser muito mais do que a fala. É quando nós falamos assim, olha, eu cheguei até essa certa idade, eu já construí família, construí uma casa, construí família, constituí família, tenho as coisas. Isso qualquer bicho faz. Agora lá nesse momento na minha casa tem um casal de João de Barros fazendo uma casinha que pega bem na janela da minha cozinha. Eu percebi que eles vão deixar a parte do vidro onde dá para ver a gente, eles vão deixar o vidro aparecendo, então nós vamos poder conviver. Já estou convivendo com eles, vendo como é que eles fazem a casinha, como é que eles ficam ali juntinhos. A casa parece tão pequena para os dois, mas é um lar demorado, um lar que precisa ser compactado, né? Eles pegam uma coisinha, é um pouco da saliva, é um pouco da terra, é um gravetinho, tudo aquilo ali misturado, condensado, compacto, para que ela fique uma estrutura, uma base sólida, boa, nem chuva derruba. Essas casinhas de João de Barro. Então, isso os animais também fazem. Ele está ali preparando a casinha para posteriormente a fêmea colocar um ovinho. Sabe que ovinhos, sabe que tanto um quanto o outro vão chocar este ovo.
o João de Barro trabalha tanto quanto a fêmea, o macho, e também vou aproveitar aqui para dizer que é um mito aquela história de que eles fecham, se caso a fêmea trair o macho, ele fecha ela dentro da casa para ela morrer ali. Isto é um mito, tá? Podem pesquisar, não sei se tem por aí, mas deve ter. Isto é um mito. Eles são monogâmicos, tá? João de Barro é monogâmico. Ele vai ficar com aquele casal, vai ficar com aquele cônjuge pro resto da sua vida. E se nós formos olhar para esse lado, eles são melhores do que nós, então não pode ser só a fala que nos diferencia. Nós precisamos aprender isso. Ele vai lá, é um casal, eles constroem uma casa, eles vivem juntos, eles estão próximos, eles se conversam, eles se comunicam. Quando um busca uma coisinha, o outro fica, e vice-versa. Eles são parceiros. E quantos casais nós conhecemos por aí que não são parceiros, que não conversam, que não dialogam, que não ficam juntinhos, que não compactam a casa, que não constroem a casa juntos. Às vezes nem constroem uma casa, às vezes nem têm uma casa. Então, o que nos diferencia dos animais precisa ser mais do que a fala. E é por isso que nós estamos treinando. Infelizmente, nós temos que treinar porque é um absurdo. Nós teríamos que saber fazer isso. Eu fico louca porque a gente precisava saber disso. Que não tem que ofender o outro, que não tem que falar mal do outro, que não tem que prejudicar, depreciar, tomar a frente, furar a fila, sabe? Isso tem que ser o que nos diferencia dos animais, porque o resto eles fazem, às vezes eles fazem melhor do que nós. Vou tirar uma foto, vou fazer um post aqui logo que der, eu vou fazer um post e vou colocar a foto da casinha do João de Barro, porque está muito próxima de nós ali. Então essa foi a minha reflexão. Nós precisamos treinar porque nós não entendemos que não é só a fala que nos diferencia dos animais. Nós precisamos ser melhores. Se está lá na Torá, se está em todo o trabalho do judaísmo, dizer que nós somos a cereja do bolo, que nós somos a obra final de Hashem neste ciclo físico, que fique claro, né? Porque Hashem não tem limites para suas obras. Mas aqui neste ciclo, neste momento, nesta ronda, como quiser chamar, não é? Nós estamos aqui na fisicalidade como a cereja do bolo. Tudo existe como um cenário para que nós aprendamos, não é? Por nada vieram os minerais primeiro, os vegetais depois, os animais depois. Quando todo o circo, quando todo o cenário estava pronto, não é? Para nos receber, é que nós chegamos. Então nós vamos plantar a terra, vamos cuidar dos animais. Não é para não cuidar, não é para se achar dono de tudo e sair destruindo nada, não é nada disso, não é? Mas então nós temos que ser. Se o judaísmo diz que nós somos essa cereja do bolo, se nós somos a obra final, nós temos que ser melhores do que eles. Não melhores porque Deus fez isso e é melhor que aquilo, tudo tem uma função. Mas nesta hierarquia, nesta produção, nesta emanação da divindade, nós somos aquilo que tem tudo dentro. O mineral, o vegetal, o animal, não é? E a alma, não é? E aquilo que se chama a centelha, não é? Que é como se fosse aquele átomo permanente, é aquilo que nunca muda, está em nós, está nos outros também, mas nós já chegamos aqui. Então nós vamos treinar no fazer Lashon Hara e fazer Shmirat Lashon, mas nós vamos precisar entender aqui que isso é só o começo, é só o comecinho aqui da costura, não é? Esse fiozinho, é só o comecinho, é um sinalzinho do iceberg, é uma pontinha apenas. Não é só a fala que deve nos diferenciar dos animais. Nós precisamos fazer mais do que os animais, se nós quisermos realmente entender e fazer jus a isso. Deus soprou aqui, não é metaforicamente nas nossas narinas, não é aquilo que anima o corpo físico, a alma. Mas isso não significa que os animais não tenham alma, gente. Vamos ter que entender isso. É outro tipo de evolução ali, não chegou ainda numa divisão total, mas eles têm sua alma animal, o seu instinto e também personalidade. Vocês já perceberam que um cachorro é diferente do outro? Que um gatinho é diferente do outro? Que tem ali umas personalidades um pouco diferentes? Mesmo que sejam todos da mesma família? Mesmo que estejam todos morando na casa dos mesmos humanos, terráqueos?
Pois é. Então todos temos, mas este sopro que diz respeito a nós nos comunicarmos com as palavras, o que metaforicamente remete aos ditos, né, aos ditos de Deus, aos 10 ditos, aos 10 mandamentos de Hashem, nos remete a isso, é o verbo, é a fala, é falar, é dizer. Então nós temos que fazer jus a isso. Por enquanto nós ficamos treinando e esperando ou esperançosos, procurando trabalhar para que um dia a gente realmente nasça, o ser humano nasça sabendo que é mais do que a fala que nos diferencia, sabendo não só, mas genuinamente não fazendo, não é? É aqui que nós queremos chegar. Então nós vamos começar a ler hoje, no dia 118, eu já fiz a bênção, tá? Por isso que eu não vou fazer. Na verdade, eu fiquei bem indignada quando vi os Joãos de barro ali fazendo uma casa maravilhosa, com uma baita de uma porta, com uma lateral, com essa parte da janela que chega na minha cozinha, que nós podemos ficar vendo eles e eles têm claridade. Eu fiquei indignada. Quantas pessoas não conseguem ter essa parceria, um casal, uma família, e quantas pessoas se acham muito melhor do que os animais, como, né, deveria ser, e aí você vê eles fazendo ali. Eu fiquei pensando, poxa vida, e nós treinando como usar aquilo que Deus deu de graça para nós, que é a fala, e fala em várias línguas, né? Porque eu não sei se os animais falam em várias línguas, eu não sei se o João de Barro brasileiro é igual ao João de Barro na Indonésia, se eles falam a mesma língua, mas nós podemos viajar o mundo, aprender várias línguas, não é? Nós precisamos fazer jus ao que nós recebemos de Deus, seja ele como você entenda Deus. Então o Hafetz Haim disse, quem quer a vida, e aí ele vai trazer o seu ensinamento, né? Não só o Hafetz Haim, mas o salmista diz, quem quer vida, quem quer viver de verdade, comece pela boca, mas antes da boca, antes da língua, você precisa raciocinar, pensar com a cabeça. Bom, então, Rehilut, uma definição, eu vou ler aqui a máxima do dia. É um dia curto porque é simplesmente uma definição, por isso eu aproveitei para trazer a minha reflexão antes, para os vídeos não ficarem enormes, porque nós também perdemos a paciência. Nós queremos música com refrãozinho tan 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 tan, que repete coisa, esquecemos a poesia, nós queremos dar um Google e entender tudo que disse ali, nós queremos que a IA não seja só para nos ajudar, mas que sim nos substitua, porque nós estamos com preguiça, estamos com aquela indolência, preguiça de falar, preguiça de fazer, preguiça de escutar, preguiça de estudar, não é? Tomara que nós entendamos a frase do Hafetz Haim também neste momento, quem quer vida, quem quer viver, e nós não tenhamos preguiça de viver, delegando tudo o que deveria ser nosso, não é? A paciência de sentar, de estudar, de ler e tudo mais, delegando para outros, não é? Principalmente se for máquina. Bom, a máxima do dia é, a confiança em Hashem é vital para a observância correta de Shmirat HaLashon. Olha só, a observância correta de Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon é aquele silêncio, guardar a língua. Mas o que é guardar a língua? O que é um silêncio? É fechar a boca, não falar nunca mais coisa nenhuma, não poder comentar, não poder conversar, não ter nem como arrumar aquelas justificativas da conversa com os outros? Chamar de comentário? Não é isso, não é simplesmente emudecer. E sim termos uma qualidade de silêncio, um silêncio qualitativo. Esse sim nós estudamos muitos dias. Então aqui vai dizer que a confiança em Hashem é vital para a observância correta de Shmirat HaLashon. Nós vamos entender isso na parte filosófica. Então, Rehilut, uma definição. Se bem que o versículo, não serás um fofoqueiro entre o teu povo, lá em Vaikra 19:16, proíba todas as formas de Lashon Hará, o termo fofoqueiro, tá? Que é justamente de fofoca, fofoca era Rehilut, tá? O termo fofoqueiro refere-se especificamente a Rehilut, a informação que pode causar
inimizade entre judeus. Nós vamos trocar e vamos dizer a informação que pode causar inimizade entre as pessoas, a fofoca. O Lashon Hará, que é depreciativo, pode fazer com que os outros percam o respeito pela pessoa, mas o Rehilut pode potencialmente causar danos aos relacionamentos entre uma pessoa e os seus irmãos. Aqui, judeus, os seus irmãos, as pessoas todas, os seus semelhantes. Então, eu vou explicar essa parte aqui. O Lashon Hará, que é depreciativo, pode fazer com que os outros percam o respeito pela pessoa. Você deprecia a pessoa. Aqui você pode perder o respeito tanto por aquela que falou, se você já estiver ligado no assunto, né? Saber que aqui está falando é que é a lachonarenta, mas também você pode perder a confiança naquele ao qual a pessoa falou mal. O depreciado você pode perder também, tá? Aqui é as duas coisas, não é? Quando que, esse é o que acontece, quando que Rehilut pode potencialmente causar danos aos relacionamentos das pessoas com os seus semelhantes. Não é a inimizade, não é simplesmente você ficar não tendo confiança naquela pessoa a qual falaram ou a que falou, mas é acabar estragando uma amizade, um relacionamento. Um relacionamento ou vários relacionamentos, nosso com as pessoas e tudo mais. É proibido dizer a alguém que o indivíduo fez alguma coisa para prejudicá-lo. Olha só, é proibido dizer a alguém que o indivíduo fez alguma coisa para prejudicá-lo. Você não pode chegar e dizer assim, fulano disse tal coisa para te prejudicar. Não é? Por quê? Porque nós já aprendemos. Muda o resultado? Vai fazer a pessoa mudar? Tem alguma coisa positiva nisso? Enfim, tá? Falou Lashon Hará, ou que falou Lashon Hará contra ele e tudo mais. O que não gosta dele também. Ou que não o respeita, pois essas afirmações muito provavelmente tornariam o ouvinte inimigo da pessoa. Aqui é a diferença do que ele começou a dizer ali. Quando a gente prejudica, ou melhor, quando a gente deprecia alguém, ou quando a gente é o depreciado, não é por alguém, essa terceira pessoa, ela pode não confiar mais em um e outro. Mas, quando existe fofoca, ele deu aqui, eu acho que 4, que é proibido dizer que uma pessoa quer prejudicá-lo, falar Lashon Hará contra ele, dizer que não gosta dele, por exemplo, que não o respeita, pois essas afirmações vão sim, com certeza, ele está dizendo que podem, provavelmente tornariam o ouvinte inimigo da pessoa. Talvez não torne inimigo da pessoa, mas se alguém chega para você e diz assim, fulano falou mal de você, fulano quer te prejudicar, fulano quer não sei o que, você vai amar essa pessoa? Se nós estamos treinando a não fazer Lashon Hará, que é uma coisa que nós devíamos ter nascido fazendo já, se nós estamos treinando aquilo que eu disse antes, a sermos melhores, ou pelo menos nos demonstrar que somos diferenciados dos animais, e vemos um relacionamento tão maravilhoso entre João de Barro, não é? E tudo mais. Se nós estamos vendo tudo isso aí, provavelmente aqui, com relação a isso, sim, você não vai entender isso e perdoar e tudo mais, você vai ficar inimigo da pessoa. No mínimo vai lançar umas flechas assim de maledicência de volta. Não é? É como você quando responde o mal com o mal. Não é? É como quando você devolve o bem com o mal também. Então, nada disso pode, nós precisamos entender. Então, o que é Rehilut, nesta definição tão simples, tão concentrada aqui, tão simples mesmo para nós entendermos, é a fofoca em si. É aquela fofoca nítida, clara, ninguém nem tenta disfarçar que não é fofoca. Fulano falou mal de você, fulano quer te prejudicar, papapá. O céu está... Primeiro eram as músicas, depois era uma coisa ali fazendo barulho. Agora é o céu. O céu eu gosto. O céu eu gosto. Tomara que vocês escutem muitos trovões. Aqui na minha cidade vai chover 18 milímetros amanhã pela previsão do tempo. Confiança em Hashem, parte filosófica onde nós vamos aqui desenrolar a máxima do dia. Ao desenvolver a qualidade de Shmirat HaLashon, o silêncio qualitativo, guardar a sua língua,
devemos nos esforçar para fortalecer-nos constantemente nos assuntos de bitarron, que é confiança, tá? Em Deus. Bitarron é um componente sagrado e vital do serviço a Deus como um todo e é crucial para a observância correta das leis de Shmirat HaLashon. Sabe quando a gente fala assim, temos que ter emuná? A emuná é fé, não é? Mas a emuná, ela é fé, mas ela é uma fé confiante. Mas quando nós queremos falar realmente daquela confiança total em Deus, é bitarron. Por exemplo, suponhamos que alguém faça algo para menosprezar a honra de uma pessoa, né? A pessoa cheia das honras lá, eu chego e eu faço alguma coisinha ali para menosprezar, para diminuir, porque eu tô cheia de inveja, né? Tô cheia de inveja, tô cheia de dentinho, de raiva e ranço, porque a pessoa teve... Eu vou lá e tento depreciar isso, tá? Menosprezar a honra de uma pessoa, ao afetar o seu sustento de alguma forma. Olha a gravidade. Hafetz Haim trabalhou essas coisas, e elas eram muito filosóficas e particularmente profundas, mas elas visavam a vida prática. Vamos entender aqui. Se alguém assistiu algum vídeo meu aí sobre exegese, vai entender que nós precisamos, toda vez que nós lemos, que nós estudamos assuntos antigos ou assuntos dos sábios e tudo mais, por exemplo, da filosofia judaica ou das parashiot, por exemplo, nós não podemos simplesmente ler o literal ou achar que podemos compreender a parte, seja esotérica, filosófica, a Haggadah, seja lá o que for, sem entender o contexto do texto. O contexto diz respeito à época que foi produzido, à época que as coisas aconteceram, como estava tudo em volta. Então ele trazia toda a parte filosófica que ele aprendeu, que ele queria passar e ensinar, para a vida prática daquele tempo. Então, talvez hoje seja mais difícil uma fofoca nossa, uma depreciação prejudicar financeiramente alguém, mas não é impossível. Não é impossível. Então nós vamos prestar atenção nisso. Quando você menospreza a honra de alguém, que isso pode atingir a parte financeira dela, você falar que aquele trabalho, nós já falamos aqui em outros vídeos, aquele trabalho não é bom, que aquele produto não presta, você começa a fazer esta fofoca, ela se alastra, fica aquela a vaca lachonará, telefone sem fio, você faz uma propaganda contrária e acaba prejudicando o financeiro da pessoa. Não pode, gente, não pode, pelo amor de Deus. Então o Hafetz Haim traz de uma forma prática e moderna, atual para nós. Coisas que eram vistas no contexto daquela época. Não é? Vamos torcer para que eu ache onde eu estava. O coração da vítima arde com um forte desejo de divulgar o mal que lhe foi causado. Essa aqui é ótima. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, vocês vão entender e também vou pedir. Eu vou pedir sim, que comente aí embaixo se já aconteceu com você isso. Eu vou continuar. Bom, o coração da vítima, pense que você é a vítima, arde com um forte desejo de divulgar o mal que lhe foi causado. Você está ali louco para contar para todo mundo o que te fizeram. Ela acha difícil acalmar esse desejo. Depois, começa a refletir sobre o ensinamento dos sábios, você que está treinando comigo, de que ninguém pode alterar o que foi determinado por Deus para o seu semelhante, seja isso um ganho financeiro ou um sinal de honra, nem por um fio de cabelo. Isto está no Tratado de Yomá 38a, isso é Talmud. O seu desejo é dominado quando você se toca disso. Então, o que é que a pessoa teve aqui? Ela teve aqui bitarron, ela teve confiança em Deus. Ela teve confiança em Deus para seguir a máxima aqui, para poder, é vital para a observância correta do Shmirat HaLashon. Quantas vezes as pessoas fazem algum mal para mim, para você, para nós, e nós... Ela fez a fofoca, ela modificou as coisas, ela inverteu tudo e você está louco de vontade de contar para as pessoas. Você tem um monte de desafios aqui. Uma que você pode contar para as pessoas, olha, ela me fez tal coisa, gente, eu não estou mentindo, isto está acontecendo, e ninguém acreditar em você.
Pode acontecer, porque a pessoa pode ser bem desdobradora, pode ser uma pessoa, uma falsa pessoa, essas pessoas que estão letradas no prejudicar os outros mesmo, não é? Aquelas pessoas que as aparências enganam, não é? Então você tem aquela vontade ali, e talvez nem ninguém acredite em você. Outra coisa é isso que ele está tentando nos demonstrar. Então, Bitachon, eu tenho confiança total em Deus, não é? Que Deus na divindade, tá? Eu tenho confiança nas coisas, eu tenho confiança na natureza do universo que promove o que a divindade ordena, que é me dá, que nega de me dar. Que é medida por medida. Pode não parecer que está acontecendo isso, pode parecer que você está sendo injustiçado, mas ali à frente vai acontecer alguma coisa. Enfim, você precisa ter, nós precisamos ter esta confiança, não é? Que tudo que acontece é um mérito. Sabe que uma vez me perguntaram assim, mas fulano é rico e eu faço de tudo e eu não sou rico, eu não... Blá, blá, blá. E a pessoa disse, e aí como é que você vai me explicar isso? Não me venha com vídeos. A pessoa me disse, nem me venha me indicar livros e sábios, me diga assim, da boca para fora, me diga agora, aqui no improviso, porque que umas pessoas são ricas ou não são ricas. E aí eu lembrei de Salomão Hameler, a inteligência, assim como a bondade, assim como a personalidade que é querida, calma, assim como, enfim, nada disso diz respeito a você ter ou não uma riqueza financeira, entende? A riqueza financeira é mérito, é Deus que dá, Ele abre as portas, Ele mostra o caminho, Ele empurra os outros, Ele faz um monte de coisa ali para que você tenha aquilo que é um mérito seu. Então, pouco importa se você é bondoso ou maldoso, se este for o seu mérito de ter dinheiro neste ciclo, nesta vinda, sim, eu sou reencarnacionista, vocês sabem disso. Nesse momento, se o seu mérito for esse, você vai ter a riqueza. Entende? A sua inteligência, a sua bondade não diz respeito a você ter o mérito de ter dinheiro físico. Uma coisa não é uma certeza disso. São encaixes do universo ordenados pela divindade para que você tenha esse mérito, você vai receber. Agora espero que você melhore as outras coisas, porque senão aproveite bem este dinheiro, porque é só agora. Como somos eternos e muito mais do que isso, que não tem nem palavra para dizer, né? Nós nunca vamos não existir, não é? Em alguma dimensão, em algum momento, em algum ciclo, em algum tipo de ser, nós sempre seremos. Por quê? Porque nós estamos dentro de Deus. E Deus não joga os pedaços dele fora. Ele nos transforma, não é mesmo? Então eu disse para a pessoa, olha, rico é por mérito. Não é? Mas e eu que sou tão inteligente, e eu, por exemplo, que estudo tanto, Pois mas nesse momento não é o seu mérito. Não é. Talvez você vai ter para sua vida, você vai trabalhar para isso, a prosperidade não é algo que cai simplesmente do céu, você também precisa fazer jus e merecer, trabalhar e mangar as mangas, tudo isso. Mas existem alguns detalhes que não são detalhes que vieram para sua vida, são detalhes da vida do outro. E outras coisas mais, né, gente? Que a gente sabe que você faz a mesma coisa que o que está do lado, mas o outro ganha e você não. Você não faz a mesma coisa, mas você ganha e o outro não. Essas coisas assim. Né? São encaixes. Essa é a prova de que nós não viemos aqui uma vez só, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 mil. Nós nem temos número para decifrar isso aí. Ai. Então, se você se tocar de tudo isso, olha só. Quando você começa a refletir sobre o ensinamento dos sábios, de que ninguém pode alterar o que foi determinado por Deus para o seu semelhante, tá? Seja um ganho financeiro, seja um sinal de honra, seja lá o que for, esse desejo é dominado. Então o que ele quer dizer com isso? Isso aqui, inclusive, é benéfico, é bom quando você para pensar que se você está fazendo tudo para que aquilo aconteça, mas aquilo não acontece, não acontece, existe a mão de Deus ali. Existem os porquês que você não tem capacidade de entender. Então não vai te aparecer os porquês. Você não vai entender porque não tem capacidade ainda.
não é? É assim que é a vida. Então você vai dominar esse desejo de sair falando para todo mundo: olha, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Por quê? Porque somos carentes, porque precisamos, nós sentimos muita necessidade de dizer para o outro: não é legal o que fulano está me fazendo, olhe para mim. É como se nós pedíssemos, como se nós ficamos aquela pessoa pidona, aquela criança pidona pedindo: tenha peninha de mim, ou compaixão de mim. Mas quando nós entendemos que a confiança precisa estar na divindade, precisa estar no emanador, mais do que no Criador, como nós chamamos, nós vamos ter o quê? O desejo dominado. Eu não vou falar para as pessoas que estão me fazendo mal. Deus sabe o que faz. A velha e boa frase que sempre deu certo. Agora são barulhos de motores. David disse: confia em Hashem e faz o bem, para que possas morar na terra e alimentar a ti mesmo com fidelidade. Salmo 37, versículo 3. David nos exorta primeiro a confiar em Hashem e depois fazer o bem, pois a confiança em Deus é um alicerce sólido sobre o qual devemos estabelecer todos os nossos bons propósitos. Vou ler novamente. Olha que lindo, David nos exorta primeiro a confiar em Hashem e depois fazer o bem, pois a confiança em Deus é um alicerce sólido sobre o qual devemos estabelecer todos os nossos bons propósitos. Se você tem essa confiança, Bitahon, em Hashem, você tem um alicerce sólido para o qual devemos estabelecer todos os nossos bons propósitos. O João de Barro confia em Deus. Mais uma coisa que deve nos diferenciar dos animais: a confiança em Deus. Ele constrói a casinha, ele fica na casinha, ele sai da casinha para buscar as coisinhas, ele só se muda, ele faz a mudança quando tudo estiver pronto, porque por enquanto ele fica na casinha antiga. Ele traz as coisinhas, chove, ele está ali, vem o sol, ele está ali. Se derrubar enquanto ele estiver construindo, ele constrói novamente. Ele tem muita confiança em Deus, embora ele nem faça ideia de que a divindade exista. Pelo menos é assim que os sábios dizem, que os animais não têm essa ideia de um criador, de um emanador ali. Mas vamos nos espelhar, sim, porque depois que começaram a fazer esta casinha lá em casa, eu comecei a me espelhar neles. Eu preciso me espelhar. Nós precisamos, dentro de uma família, fazer isso. Construir bases sólidas. E quando ele fala de confiança aqui, é confiança em Deus. Você tem esta confiança, o resto vai se moldando. Ah, mas não foi exatamente como eu queria. Não, mas não é como você quer. Não é como você quer, não é como eu quero, é como dá neste momento. É como você tem, é o que você tem para colher em decorrência daquilo que você plantou. Então é o que temos no momento. Se todo o problema, não é? Se o problema for um prego, toda a solução será um martelo. Então Deus dá as ferramentas e nós agimos. Esse foi o dia 118 para nós começarmos com o pé direito a sessão 4 do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, não falei aqui, do livro Uma Lição a Cada Dia. E que seja uma lição a cada dia, uma lição que nós não deveríamos ter que aprender, mas já que temos, vamos aprender a fazer isto de forma correta. Tenham todos um maravilhoso dia. E assim que eu puder tirar uma foto da casinha do João de Barro, eu vou fazer isso para trazer para nós. Até mais, boa noite, boa tarde, bom dia.